Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre o ego. Então, como dominá-lo, o que é o ego, e eu vou contar um pouco de uns causos aí. Tá ok? Então vamos lá, o que é o ego? Seria uma estimação de si mesmo fora da realidade. É quando acreditamos ser melhores do que realmente somos, que nossas vontades devem prevalecer sobre as do universo. Essa não é a definição freudiana, né? Então seria uma definição baseada no livro O Ego é Seu Inimigo. Tá ok? Aquele da capinha azul. Então vamos dar alguns exemplos aí. Como que ele se manifesta? Como que o ego se manifesta? Então, por meio da arrogância, pessoas que são arrogantes, por exemplo, você vai de repente tirar uma dúvida dela e tudo mais, e ela fala: não, isso eu já sei, precisa me explicar isso, etc. Arrogância. A pessoa não sabe de nada, mas ela não quer escutar a tua explicação. Pessoas que não aceitam ajuda também. Então isso aqui seria a manifestação do ego por meio da arrogância, ok? Medo do fracasso. Então também é uma manifestação do ego. A pessoa fica com medo de julgamento, medo de fracassar e ela nem tenta. Seria a manifestação do ego também. Quando a gente se compara com os outros, também é uma manifestação do ego. Então quando a gente sente inveja de outras pessoas, também é uma manifestação do ego. Agir impulsivamente, geralmente em momentos de raiva, frustração. Então vamos dar um exemplo. Então uma pessoa foi lá e bateu no seu carro, na traseira do seu carro. Aí você já desce do carro já gritando: porra, meu, você não viu, que não sei o que, etc. Já sai chamando pra briga e tudo mais. Então isso daqui também é o ego descontrolado. Tá ok? Então assim, isso aí são situações, né, do dia a dia, né, mais comuns aí da pessoa, de vocês identificarem, mas existem várias outras, tá ok? Então vamos para cá. Como dominar o nosso ego? Então, mental, né? Primeira coisa é o mental. Nós temos que ter autoconhecimento. A gente tem que se conhecer. A gente tem que entender o que a gente está sentindo naquele momento, por que a gente está sentindo aquela emoção, por que a gente está com raiva, por que a gente não dorme direito depois que brigou com o chefe, etc. Então a gente tem que se conhecer. Tá? Autoconhecimento é tomar consciência, né? E aqui o livro, né? Uma das formas de você tomar consciência disso é ler o livro O Ego é Seu Inimigo, do autor Ryan Holiday. Uma outra forma também de preparar o mental, né, para você compreender o ego é tomar consciência de que a maioria das pessoas não sabe sobre o ego. Então isso faz com que elas estejam neste modo aqui: arrogância, medo, fracasso, comparação, etc. Então daí surgem os conflitos, né? Não tire conclusões precipitadas. Então uma das formas de preparar o seu mental, além de autoconhecimento, tomar consciência, etc., não tirar conclusões precipitadas. Mais à frente vocês vão entender e as ideias vão se concatenar. Na prática, como é que você vai agir? Agir de maneira assertiva, com certeza das coisas, após analisar tudo, sem tomar aquela medida na impulsão, ali na emoção. Você vai respirar fundo, controlar a raiva. Então, como eu citei de exemplo, uma pessoa que bate atrás do seu carro, né? Você está num dia super importante, tem que chegar no trabalho a tempo, e uma pessoa vai lá e bate no seu carro. Você tem que controlar a sua raiva naquele momento. A pessoa pode ter passado mal no momento. A pessoa pode ter... não viu, um descuido, acontece.
Então respira fundo, controle a sua raiva, que tudo se resolve, né? Passe a escutar mais as pessoas. Então passe a entender o outro na visão dele. Pratique a empatia, né? O que é empatia? Compreender o mundo na visão do outro. Então quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente começa a entender um pouco das angústias daquela pessoa, do que ela está passando. Aprenda com as falhas. Também é uma forma de você controlar o seu ego. Não busque por validação externa. Muitas das vezes a gente faz certas coisas para validação externa. Então uma forma delas é comprar um carro, um carro para chamar atenção. Você nem aguenta pagar a parcela daquele carro, mas você quer um carrão. Isso é muito do brasileiro, né? É você ostentar, né? Você está ostentando ali, você compra um iPhone, o iPhone é 5 vezes o teu salário, mas você compra um iPhone. Por quê? Porque você precisa do iPhone, você trabalha com mídias sociais, etc. Não, porque simplesmente você quer estar no clube dos exclusivos, né? Pagam caro num aparelho celular, etc. Então, uma das formas na prática de você dominar o seu ego é não buscar por validação externa. Perfeito? Então vamos seguindo aqui. Eu vou contar alguns causos, né, da época em que eu morava no Rio de Janeiro. Tá? Eu sou carioca, então eu morei muitos anos no Rio de Janeiro e sofri na pele, né, o fato de não ter ainda o domínio do meu próprio ego. Então vamos lá. Então vamos dar um exemplo. Trânsito do Rio de Janeiro. Então eu tomava uma fechada. Antes, como é que eu pensava? Na hora, o sangue subia a cabeça, raiva. Já xingava dentro do carro. Porra, esse cara não me viu, que não sei o quê. Pensamentos ecoavam na minha cabeça. Ele está me fazendo de otário. Hoje, como eu tenho o domínio do ego, eu penso, talvez ele não tenha me visto. Deve estar indo socorrer a esposa grávida. Um a mais, um a menos, não vai fazer diferença no trânsito que a gente vive, né? Um carro a mais na nossa frente, 2, 3 carros a mais, não vai fazer diferença. Tá todo mundo no anda e para. O trânsito é infernal. E outra, eu trago jamais para mim, né, a responsabilidade. Deveria ter saído mais cedo. Então, se eu estou no trânsito para chegar no trabalho 7h30 da manhã, eu tenho que chegar às 8. E eu sei que naquele horário, naquele local, o trânsito é intenso. O que eu tenho que fazer para evitar isso daí? Sair mais cedo. Não adianta eu querer culpar o outro que está cortando a minha frente e não deixar ele passar e causar uma briga, uma batida, porque eu quero chegar primeiro. Entendeu? Então são coisas assim, são um tipo de pensamento que a gente tem que passar a ter e enxergar para dominar o nosso ego. Ok? Mais alguns causos. Isso aqui vocês vão se ver em várias histórias, né? Então, um desentendimento com alguém, uma discussão, uma pessoa ignorante, uma pessoa arrogante, ou talvez uma pessoa que não tenha conhecimento de causa, né, e queira discutir com você. Então antes eu perdia tempo em discussões, querendo convencer a outra pessoa, querer provar o meu ponto, etc. Isso só fazia eu perder tempo e no final ainda saía um clima ruim, né? Eu ficava magoado, os ânimos às vezes se exaltavam e não valia a pena, né? Hoje, como que eu penso? Você tem razão. Fala para a pessoa simplesmente, você tem razão. Porque não vale a pena a discussão. Não vale a pena. Só eu posso permitir que alguém tire minha paz. Então, essa frase aqui ela é profunda. Porque você só fica chateado com alguém ou com raiva se você se permitir. Então, vou dar um exemplo aqui. Um exemplo esdrúxulo, né? Chega uma pessoa, te para na rua
e fala: nossa, você, pô, tá feio com essa camisa, você tá gordo ou tá gorda, sei lá. Você vai ter uma certa reação, é capaz de você ficar com raiva da pessoa, né? Mas agora vamos imaginar, e se fosse uma criança de 12 anos? Se fosse uma criancinha, será que você teria a mesma reação? Já parou para pensar nisso? Então, só eu posso permitir que alguém tire minha paz. Então, se a pessoa ela se exaltou, falou alguma coisa que você não gostou e tudo mais, ok, releva. Não vale a pena você perder a sua paz pelaquela pessoa. Tá? E treine a não reatividade. Quando uma pessoa faz algo ou te provoca, você está deixando a outra pessoa te controlar. Então, se a pessoa, por exemplo, te xinga, ela está esperando, ela quer uma reação sua. Então, você está de repente numa festa e alguém fala: pô, você quer essa calça aí? Não sei não, hein? Tá meio estranho, hein? Não sei o que, queira, né, te dar uma sacaneada ali. Você simplesmente: tá bom, ok, valeu, aprecie sua opinião e vai embora, não vale a pena. Por que você vai perder tempo discutindo com uma pessoa que você não conhece e querer provar que a opinião dela está errada? Entendeu? Bom, eu acho que essa pincelada aqui dá uma boa ideia do que é o ego, como dominá-lo e alguns exemplos assim do dia a dia. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Forte abraço.